última coisa que a gente viu, né, a gente estava dando um exemplo explícito do cálculo de um diagrama de Feynman. Né? Tipicamente, um diagrama de Feynman relacionado com a contribuição em um loop, né, para o propagador do quarto. Né, propagador do quarto. Então a gente escreveu essa expressão, não vou escrever de novo, né, não vem ao caso. Né? A gente procurou pegar e usar as regras de Feynman, tipo assim, como é um propagador no espaço-momento, como é o vértice no espaço-momento, como é que eu junto todas essas coisas. Né? E a gente conseguiu escrever uma expressão matemática, né, para esse objeto que está aí. E aí pegamos essa expressão matemática e manipulamos essa expressão matemática para que ela ficasse na forma envolvendo integrais, né, de 4 tipos diferentes, né, basicamente. Né? Deixa eu só recopiar essas integrais aqui. A gente tinha os... vamos chamar de I, R, S, T. Legal. Isso, né? Ele tinha I, S, T. Claro que esse negócio pode ir mais longe do que isso, né? Aqui pode aparecer um Camille, Cali, Carro, Cassigma, qualquer coisa desse tipo, né? Vários Ks ali em cima. E a gente precisava, na verdade, em relação a essas expressões, o que aparecia, né, envolvido nessa integral que estava aqui era o I1, o I2, o I2, né, se não me engano. O I1 era um que a gente colocou aqui, porque eu dizia que era necessário como passo intermediário. A gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser, essencialmente, fazer o seguinte, né? Queria só que vocês não me interpretassem mal e não pensassem que eu estou torturando vocês por prazer, por sadismo, ou algo parecido. Né? Mas eu, sim, quero dar uma ideia, né, do trabalho envolvido no cálculo de uma integral de Feynman. Né? Pelo menos usando um tipo de método de regularização. Um pedaço desse trabalho nós já tivemos ideia. Né? A integral de Feynman original, né, integral associada com o diagrama de Feynman, a gente já fez algumas manipulações envolvendo a gamma-logia, né, para conseguir trazer para formas que envolvessem essas integrais que estão aí. E agora, a ideia é pegar e calcular, né, essas integrais e indicar como é que se calculam elas, né, mais claramente, para que a gente saiba do trabalho envolvido, né, para fazer isso, para chegar nisso. É claro que, uma vez que a gente tem calculado as integrais mais relevantes, né, no nosso caso, no futuro você não precisa repetir tudo de novo. Né? Você pode ter a sua própria tabela das suas integrais que você já calculou e falar, essa aqui é aquela. Você usa o resultado no fim de papo. Né? E, aliás, tabelas como essa existem em muitos livros por aí. O Pascoal e Tarrasch é um que no apêndice tem
várias e várias e várias integrais calculadas e com o método de cálculo explicitado também. Quer dizer, é possível você ir lá e ver como é que faz a conta direitinho, etc. E tal. Então aqui o propósito, né, dessa conta longa que nós vamos fazer é só ilustrar o que tem por trás do cálculo do cara desse. Né? Que eu acho que vocês têm que sair daqui e refazer isso em casa sozinhos. Entende? Porque só assim o negócio internaliza. Né? Então vamos pensar no I1. Né? Esse aqui é um cara que a gente vai fazer em mais detalhe. Os outros a gente vai indicar, né? Daí em diante como é que anda. Né? Para fazer o I1, a gente vai começar utilizando uma fórmula que, no caso, é o caso mais simples de uma fórmula bastante complexa, que é conhecida como parametrização de Feynman, certo? Então, no caso mais simples, a gente tem o seguinte: o produto 1 sobre AB, né, você pode escrever como 1 sobre A menos 1 sobre B dividido por D menos A, certo? Isso é uma identidade. Né? Agora, 1 sobre A menos 1 sobre B é o que você obtém se você fizer essa integralzinha aqui. Ó. Certo? O resultado dessa integral é menos 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x entre b e a vai dar exatamente o que está ali. Né? E você pode fazer uma interpolação, né? Mudando de variável para x igual a az mais b 1 menos z. Você está mudando uma variável que varia entre a e b para uma variável z que vai variar entre 0 e 1, certo? Então, se o z for 0, o x é igual a b. Se o z for 1, né, o x é igual a a, tá certo? E o z variando entre 0 e 1, você obtém todos os valores intermediários entre a e b. Né? Então, fazendo isso, você vê que dx é igual a A menos B dz, né? E substituindo na sua integral essa mudança de variáveis que está aí, você vai encontrar o seguinte: isso aqui vai virar integral de 0 e 1 dz sobre az mais b 1 menos z ao quadrado. Vamos olhar para a fórmula final, comparar com a fórmula inicial, né? Você vê que você tem aqui um produto entre A e B, né? No denominador, tudo bem? E no final você tem uma soma entre A e B, certo? Essa soma entre A e B, né, no denominador, é um negócio que prepara convenientemente, como a gente vai ver, o denominador para ficar na forma necessária para a gente usar a fórmula das funções beta de Euler, tá certo? Isso aí já joga o meu problema para um instante que eu conheço melhor, tá certo? Embora, obviamente, não dê para ver isso nesse exato momento, né? Então, tipicamente, o que a gente vai chamar de A e B é esse pedaço do denominador e esse pedaço do denominador, tá certo? Tem um produto desses dois caras aí. Tá? Então, nós vamos fazer, no primeiro momento, A igual a K2 e B igual a P menos K2 menos M2. Certo? Bom, aí você vai ter, ó, K2E mais P menos K2 menos M2 vezes 1 menos Z, tá certo? No lugar de
1 sobre K2, 1 sobre P menos K2 menos N2. Né? Então, o nosso I1 de P, ele toma outra forma, né, após a parametrização de Feynman, que é exatamente essa daqui. Integral dk sobre 2π da D, 1 sobre K2Z mais isso está aqui, certo? Então, dissolvi, né, esse produto K2 vezes isso, em K2 mais isso, conforme eu antecipei. Né? Só para chamar a atenção mais uma vez, essa integral, originalmente, ela tem que ser calculada em 4 dimensões. Né? O nosso gráfico de Feynman é um gráfico de Feynman quadridimensional. As integrais são 4 dimensionais, etc. Agora, nós já chamamos a atenção para o fato de que alguns desses Is, I1, I2, né, I1, 2μ, né, I1, alguns deles divergiam, eles eram infinitos. Né? A gente associou essa divergência à dimensão, pensando no seguinte: na aula passada, né, a gente viu isso, né? A gente analisava o comportamento do integrando e via como é que esse integrando se comportava para grandes valores de K. Né? E de acordo com o comportamento desse integrando para grandes valores de K, eu podia imaginar que a integral ia divergir ou ela ia ser convergente. Né? Bom, esse comportamento para grandes valores de K estava relacionado, né, com o fato de uma integração sobre K contribuir para esse comportamento com K elevado a 4. Né? E os propagadores contribuírem com potências negativas de K. O balanço entre a contribuição do elemento de integração e o propagador é o que dava o comportamento do integrando. Não é isso? Então a gente imaginou, a gente não, tinha viagem, né, o pessoal todo lá, imaginaram, né, que se a dimensão não fosse 4, talvez algumas dessas integrais não fossem divergentes. De fato, a gente verificou que várias dessas integrais deixavam de ser divergentes se a dimensão não fosse 4. Aí surgiu a ideia: e se eu calcular essas integrais com a dimensão D arbitrária, né, e depois fizesse D tender a 4? Né? No processo de fazer o D tender a 4, eu identificaria as divergências e tentaria de alguma maneira subtrair essa divergência. Né? O problema está na frase D tender a 4. Né? Quando você fala em D tender a 4, você está dizendo que D pode ser π, ou raiz de 2, coisa desse tipo. Né? E D só pode ser inteiro, se C tiver que ser dimensão. Né? Diz a lenda que o referido Physics Letters B recebeu o paper da regularização dimensional, devolveu com essa observação: os autores desconhecem o fato bem conhecido de que a dimensão do espaço-tempo é 4. Entendeu? Verdadeiramente, comentário verdadeiramente revoltante. Né? Enfim, tipo assim, é como se você visse um comentário de um homem das cavernas frente a uma obra do Leonardo da Vinci, sabe? Mal comparando, né? Porque é óbvio, Bolini e Jambiasi sabiam que a dimensão do espaço-tempo era 4, que o referi não percebeu e não entendeu e não quis entender e teve preconceito, né? Se é que essa história é verdadeira, né? É que eles estavam fazendo uma continuação analítica do resultado para uma função analítica de D a menos de singularidades isoladas em polos, né?
E que um processo de tender a 4 ganha sentido nesse contexto, tratando a expressão que a gente obtém como uma continuação analítica, né, como função de D. Referindo, entendeu naquela época, só para contar o resto da história rapidamente, eles pegaram o trabalho, mandaram para o Novo Timento, que é uma boa revista, uma revista que tem trabalhos importantíssimos publicados nela, né? Mas que entrou meio que em decadência na década de 90 em diante, né? Mas naquela época era uma revista muito boa, né? Mandaram para o Novo Timento, o trabalho foi imediatamente aceito. 6 meses depois, sai no Physics Letters B, o trabalho do Toft e Veltman, propondo a mesma coisa, regularização dimensional. O Toft e Veltman estavam lá nos Netherlands, né? Então, deu tudo certo, aceitaram, né? Etc. Então, aí eles protestaram junto ao Physics Letters B. O Physics Letters B parece que publicou uma errata, dizendo assim: olha, nós recebemos esse trabalho antes, né? Nada disso eu chequei, então pode ser tudo mentira. Vocês vão atrás, né, para saber se a informação é verdadeira ou não, né? Agora, continuando mais um pouquinho com a política, antes da gente voltar para a física, né? A regularização dimensional é um método de regularização tremendamente interessante. A gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Porque, em princípio, ele preserva a invariância de calibre da sua teoria. E a invariância de calibre da sua teoria é fundamental para que você consiga fazer a renormalização da sua teoria depois. Agora, nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas esse é um ponto crucial, né? E, sendo preservada a invariância de calibre, abriu-se o caminho para você renormalizar as teorias não abelianas, em particular para a prova da renormalizabilidade da QCD, certo? E do modelo de Weinberg-Solano. Então, olha o que estava-se em busca de um método de regularização que fosse simples e que preservasse a invariância de calibre. Esse método foi proposto pelo Bonini e Jambiati, e depois, independentemente, né, pelo Toft e Veltman. Dizem que a culpa não é do Toft. E aí, esse trabalho importantíssimo, né, é um trabalho que todo mundo cita, o trabalho, as pessoas falam, regularização dimensional de Toft e Veltman, né? Poucos leram a errata Physics Letters B, né? Fiquem sabendo, se vocês, né, publicarem um negócio importante, não adianta errar, né? Não adianta nada. Aí, algumas pessoas reconhecem, né, quem se dá o trabalho de ir atrás e tal, procurar, reconhece e chamam a regularização dimensional de Bonini, Jambiati, Toft e Veltman, e tem mais alguns também que trabalharam mais ou menos independentemente na mesma época. O Toft, sozinho agora, né, provou a renormalizabilidade das teorias de calibre não abelianas, um pouco mais tarde que isso, uns 2 anos depois, e uns 30 anos depois, né, ganhou o prêmio Nobel, certo? Então, tudo isso está saindo do fato de que existe um método de regularização chamado regularização dimensional, certo? Eu não estou querendo dizer por isso que o Jambiati e Bonini iam ganhar o prêmio Nobel, né? Porque o prêmio Nobel não foi dado para regularização dimensional, foi dado para a normalização das teorias não abelianas, né? Que é um trabalho sensacional, né? Está entre nós. Mas vamos dizer que eles deviam estar um degrau acima na escala aí, né, de importância da história. Beleza, então olha só. Eu volto para a vaca fria, né? Vamos procurar colocar agora esse denominador que está aqui numa forma que seja K2 mais alguma coisa, tá certo? Alguma coisa independente de K2.
Você vê aqui que você tem um termo cruzado, ó, P menos K ao quadrado, vai ter um termo 2P maior que K. Você tem que produzir uma mudança de variáveis, se você quiser colocar isso dessa forma, que vá reescrever esse cara que está aí, de modo que isso vire K2 menos alguém. Tá certo? A mudança de variáveis é essa daqui. Tá? A linha ali, K menos PI, tá? Você vê que isso aqui é uma translação em relação a caminho. Então, DD K' é igual a DD K, não há jacobiniano dessa transformação. E esse cara que está aqui, K'2 mais P2Z menos Z, é exatamente igual. Isso é uma continha, não tem muito problema, mas o importante aqui, muito mais do que fazer a conta, é entender o espírito, né, que está propondo essa transformação. Você quer completar um quadrado aqui, de modo a transformar esse denominador em K2 mais alguma coisa. Né? 2K' menos Z mais P2 menos Z. Tá certo? Então, com isso, nosso inimigo P, ele vira integral de 0 a dz, integral dk sobre 2π, 1 sobre, agora o que eu queria, né? K2 mais P2z menos N2, menos Z, tudo isso ao quadrado. Certo? Esse cara que está aqui, né, temporariamente, nós vamos chamar de um certo lambda 2 de Z. É de P e Z, mas não importa. A dependência inteira está implícita. Né? Então você está com uma integral em ddk de 1 sobre K2 mais lambda 2 elevado ao quadrado. Então parece mais palatável. Ao menos pareceria, se a gente não lembrar agora, que isso daqui é uma integral d-dimensional, certo? Em que esse K2 que está aparecendo aqui é K02 menos K12 menos K22 menos K32 menos tarará KD menos 1 ao quadrado, certo? Então, a boa maneira de fazer essa integral, né, é em coordenadas esféricas, onde, de fato, esse monte de variáveis aqui simplesmente some, né? Porque isso vai ficar K02 menos R2, certo? Quando eu falo coordenadas esféricas, eu estou falando coordenadas esféricas na parte, entre aspas, espacial da integral, né? Então, a integral é dk0, dk1, dk2, dk3, dkd menos 1. Então, a parte espacial é a integral em dk1 até dkd menos 1. É nessa parte espacial que nós fazemos a mudança de variáveis para coordenadas esféricas. Coordenadas hiperesféricas, né, que são esferas em d dimensões. Então tem uma formuleta maneira da Wikipedia. Não vamos desprezar a Wikipedia, tem muita coisa boa se extrai de lá. Muita merda também. É a seguinte, K1 é assim, K2 é seno Φ1 K3 é seno Φ1 seno Φ2 é cosseno Φ2 é K D menos 2 é seno Φ1 seno Φ2 seno Φ D menos 3 cosseno Φ D menos 2 KD menos 1 é seno Φ1 seno Φ2 KD
sendo φ. Então você vê que, à medida que vai aumentando a dimensão, né, a ideia é que você vai introduzindo mais e mais ângulos azimutais. Tá certo? Então, se a gente está aqui em 3 dimensões, né, a gente tem K1, K2, K3. Em 3 dimensões, eu vou parar aqui, peraí, eu não fiz errado com esse cara. Continuando no último seria D-2, depois D-1. D-2 o quê? O último seno, seria seno no fim D-2 e depois... Não. D-2 não é o que eu tenho anotado aqui não. Eu acho que o problema aí, Tiago, porque no K3, você está olhando, esse seria um K3 em D-1 dimensões. O K3 3 dimensões, eu acho que não teria cosseno de φ3. Se é que você justifica, tá certo. Seria zero. Tá, é isso que vocês. Eu acho. Posso falar? Sobrou 5%. É, que você não sobrou de 3. Não está funcionando nem para 2 dimensões, nem para 1, nem para 0, nem nada. Então, vamos ver como é que essa fórmula anda. Olha só, para 2 dimensões. Vamos lá, vamos ridicularizar coisa assim. O que a gente sabe é que tem que ser cosseno φ sendo φ, né? Não é isso? Então está sobrando um cosseno ali na história. Então, por exemplo, se você pegasse o K2, K1 e K2 em 2 dimensões, ele só cosseno φ e seno φ. O φ2, se ele viria dessa dimensão, seria 0. Então, daria 1 que ficaria da mesma forma. Peraí. Eu acho que esse é o problema. Se eu tiver D-1 dimensões, não é isso? Fala de novo. O problema Dislexia. a ideia é assim, o problema é bidimensional. Aí o K1 seria R cosseno φ1, o K2 seria R seno φ1. Certo. Agora, o φ2 seria o ângulo que você teria só no problema, a partir do problema tridimensional. No problema tridimensional ele é 0. Então o cosseno de φ2 é 1, você cai na forma tridimensional. Então eu acho que o problema... Peraí, fala esse último argumento. De novo. O ângulo φ2, num problema, ele vem do problema tridimensional. Mas se você está no problema só bidimensional, então ele é 0. Então o cosseno de φ2 ali varia 1. Certo. Você cai na fórmula correta. Então, Mas K2 essa forma tem que refletir isso de alguma forma. Você pega. Não, se você pega considerar essa que fórmula- 12 igual a 0, você tem o próprio dimensional. A mesma coisa que repete no K3.
K3. O K3 seria o correto, três dimensões, se o φ3 for zero. Você está vendo? É um ângulo que Você vem tem da razão, dimensão. porque você vê que em D-1 não aparece cosseno, né? Não aparece o cosseno do próximo. Essa fórmula tem que morrer em seno, não em cosseno. Né? Quer dizer, esse cosseno aqui não pode aparecer. Né? Quer dizer, o φd, né? Pode aparecer o φd-1. Na prática tem ali um cosseno de φd-1, porque ele a dimensão é D-1, então está aparecendo D-2. Está perfeito isso aqui. O que não pode aparecer aqui no final é o φd-1, né? Onde a dimensão seja D-1. Então, se você truncar isso aqui em algum lugar, você tem que tirar esse último cosseno. Não sei como expressar isso matematicamente, mas é isso que tem que acontecer. Você vê que a fórmula ela vem bem, contanto que você chegue no final. Tá certo? Se você chegar no final, você não tem aqui, você está andando aqui ao longo de um plano inclinado, né? E aqui de repente faz assim. Você não tem o cosseno de φd-1 para colocar ali. Esse aqui é o lance. Se a gente entender assim, né, quando eu truncar aqui, eu tenho que tirar o cosseno dessa história, aí está tudo certo. Eu aplico essa fórmula que está aqui para D-1 igual a 3, né, por exemplo. É isso. Bom, o elemento de integração ele vai assumir essa fórmula aqui, ó. dk vai ser dk0 r elevado a d-2 dr, né? Seno de φ1 elevado a d-3 dφ1 seno de φ2 elevado a d-4 dφ2. Então essas potências do seno vão decrescendo, certo? Do que a gente conhece para 3 dimensões aqui com cosseno no final, né? Tem cosseno droga nenhuma. Tem cosseno nenhum. Enfim. Aí você tem até o seno de φ d-3 dφ d-3. E o último não tem nada, não tem cosseno nenhum, como eu disse. É só o dφ d-2. Certo? Maravilha. Então, isso aqui você vai colocar aqui em cima, né? No lugar de dk. Né? Aqui embaixo tem K2 mais lambda 2. Né? Esse K2 ele é K02 menos R2, onde R é essa coordenada aqui. Né? Tá aqui. Né? Esse R R2 é K12 Você vê que colocar essas coordenadas é interessante, porque você se livra de um monte de variáveis de integração que você teria que colocar aqui embaixo, desse denominador. Né? Quer dizer, esse integrando, ele tem simetria esférica em D-1 dimensões. Então, usar coordenadas esféricas em D-1 dimensões é útil, né? Por causa disso. Bom, aí a gente tem uma fórmula sensacional, né, que diz o seguinte: integral de 0 aqui, seno de θ elevado a n de θ é igual
raiz de π, função gama de Euler, né? Gn mais 1 sobre 2, dividido pela função gama, Gn mais 2 sobre 2. Essas coisas da vida, né? Essa forma. Coisas que você rouba lá do Abramovich, né? As tabelas integrais da vida. De qualquer forma, essa fórmula, né, vai permitir que a gente faça todas as integrais angulares. Né? Você tem, ó, seno de φ1 elevado a d menos 3 de φ1. Não tem mais nada que dependa de φ1 aqui. Então essa integral vai ser dada por uma integral dessa. Seno de φ2 até a última. Certo? E os domínios de integração vão ser os seguintes. Né? O primeiro vai dizer a π, é como se fossem coordenadas esféricas, o θ, né? Das coordenadas esféricas. O segundo, o terceiro, o quarto, até o último, vão de 0 a 2π, que são coordenadas azimutais. Então você tem isso aqui, integral de 0 a π de φ1, integral de 0 a π de φ d menos 3, integral 0 a π 0 a 2π de φ d menos 2, e aí você tem o produtório, k igual a 1, d menos 2, seno de φk, elevado a b menos 2 menos k de φk. Eu acho que esse verificar já está incluído aqui, né? Nessa sequência de integrais. Então, quando você fizer a integral para k igual a 1, k igual a 1, né? Aí você tem seno de φ1 d menos 2 menos 1. Não é isso? Então dá seno de φ1 elevado a d menos 3. Certo? A primeira integral é seno de φ1 elevado a d menos 3. Né? E isso dá, ó, d menos 3 mais 1 sobre 2 sobre d menos 3 mais 2 sobre 2. Né? Você vai ter essa contribuição aqui. A última integral, d φ d menos 2, não tem seno nenhum multiplicando. Né? Então ela vai dar uma contribuição de 2π. Que é como nas coordenadas esféricas, a última integral, né, de φ. Né? Aí você vai ter um raiz de π para cada integral dessas que você for fazer, que são d menos 3 integrais. Então, a raiz de π é d menos 3. E a primeira integração que você vai fazer vai ser o seno de φk elevado a d menos 3. O seno de φ1 elevado a d menos 3. Isso vai dar gama de d menos 3 mais 1 sobre 2, vai ficar d menos 2 sobre 2, né? Dividido por gama de d menos 3 mais 2 sobre 2, vai ficar d menos 1 sobre 2. Tá certo? Então essa integral é φ1. Vamos ver a que está em φ2. Né? φ2, você vai ter seno de φ2, né? Vai ter seno de φ2 elevado a d menos 4. Não é isso? Se você integrar isso aqui entre 0 e 2π, né? Tirando o fator de raiz de π, o que você vai ter vai ser gama de d menos 4
mais 1 sobre 2. Vai ser D menos 3 sobre 2. Dividido pelo gama de D menos 4 mais 2 sobre 2. Vai dar D menos 2 sobre 2. Né? O fator raiz de π eu já levei em consideração aqui. Eu pego esse cara aqui e coloco aqui. Ó. Gama de D menos 3 sobre 2 sobre gama de D menos 2 sobre 2. Não? Professor, o fato dessa integral aqui de 0 a 2 pi não daria algum problema? Daria problema se Ele não tem seno. é só. Na verdade, o problema sou eu. O problema não é a forma, o problema sou eu. Todas as integrais são de 0 a π, com exceção da última, é de 0 a 2 π. Certo? Se não tiver algo errado no quadro, não desconfie do papel, desconfie do professor. O professor sempre traz o papel certinho, ele faz a merda. Bom, já dá para perceber como é que a coisa vai andar, né? Você vai ter gama D menos 2, gama D menos 3, aqui você vai ter gama D menos 4 sobre 2, sobre gama D menos 3 sobre 2, né? E assim por diante até o último, né? Que vai dar um gama de 3, esse é o penúltimo, gama de 3 meios sobre gama de 2, e aqui você vai ter o gama de 1 sobre o gama de 3 meios. Vamos lá, D menos 1, D menos 2, D menos 3, D menos 4, a gente vai com isso daqui até D menos 2, né? Na verdade, o último termo é D menos 2, o penúltimo então é D menos 3 e o antepenúltimo é D menos 4, não é isso? Ali nesses caras que estão aqui. Então, quando for D menos 2, é o cara que não depende de seno, que a gente já integrou que deu 2π. Quando for D menos 3, que quando for D menos 3, né, você vai ficar com D menos 2 menos D menos 3, não é isso? D menos 2 menos D menos 3 vai ficar 1. Ok? D menos 2 menos D menos 4 vai dar 2 aqui nessa história. Então, ao integrar, isso aqui é a potência do seno, é o N, está aparecendo na fórmula lá. Então você vai ter o gama de 1, gama de 1 mais 1 sobre 2, né? Dividido pelo gama de 1 mais 2 sobre 2. Essa integral vai dar isso, que é o gama de 1 sobre o gama de 3 meios. Essa última que está aqui. Né? E essa daqui vai dar o gama de 2 mais 1 sobre 2 sobre o gama de 2 mais 2 sobre 2, que dá o gama de 3 meios sobre o gama de 2. Então esse é o finalzinho da história. Certo? Maravilha das maravilhas, tá? Esses caras todos cancelam, né? Esse cancela com esse cancela com esse cancela com não sei quem, né? Esse cancela com esse aqui cancelou com algum anterior que está aqui, e você vai ficar com gama de 1 sobre gama de D menos 1 sobre 2, resultado integral múltiplo sobre todos os senos. Então o resultado disso daqui vai ser 2π elevado vezes, né? π raiz de π elevado a d menos 3 vezes
gama de 1, que é 0 fatorial, certo? Dividido por gama de 1 sobre gama de D menos 1, né? Certo? Uma maravilha, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Toda a parte angular dessa integral foi resolvida na dimensão qualquer arbitrária e, coisa auspiciosa, produziu um gama, né? Uma função gama dependente da dimensão. Tudo que está aqui como função da dimensão, não sei o que, elevado à potência D, né? E gama de D, tudo isso possui continuação analítica para D arbitrário complexo. Tá certo? Você pode definir uma função analítica que coincide com x elevado a D, né? Para D inteiro, e está generalizando x elevado a D para D arbitrário, né? Então, a continuação analítica é imediata para o raiz de π elevado a D. Para o gama não é tão imediato assim, mas a gente sabe que existe uma continuação analítica para gama, certo? Então, a primeira parte da tarefa, que era resolver a parte angular dessa integração, foi feita e produziu um resultado que é extensível analiticamente, tá certo? Então ainda tem duas integrais aqui para fazer, na verdade 3, porque tem integral em Bezier no meio da história, né? Vamos a elas. Então, o nosso I1 de P, né? Ele fica dado por isso aqui, ó. 2 I elevado a menos 1 sobre 2. Isso aqui eu já estou juntando com o 2π ali, né? Dividido por gama de D menos 1 sobre 2. Aí fica integral 0 a 1 dz 1 sobre 2π elevado a D, integral menos infinito dk0, integral vai de 0 a infinito, né? dr r elevado a d menos 2 dividido por k0 ao quadrado menos r2 mais lambda 2 de z ao quadrado. Aqui eu não estou explicitando que o lambda depende de P também, porque eu não tenho integral nenhum em P, certo? É só lembrar que quem é o lambda 2, né? Que é dado por esse cara que está aqui. Então, essa integral que a gente sobrou para ser calculada, né? E agora, num passo intermediário aqui, a gente vai se concentrar na integral sobre dr, tá certo? E essa integral sobre dr, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir um objeto, que é isso, K02 mais lambda 2, né? Isso aqui nós vamos chamar de menos M2 de K0. Certo? As variáveis das quais se depende. K02 mais lambda 2 é igual a menos M2 de K00. Né? Então você tem integral de 0 a infinito, dr, r elevado a d menos 2, sobre menos R2 menos M2, mas isso está ao quadrado, então isso é R2 mais M2 ao quadrado. Certo? Então, a ideia agora é usar a expressão da função beta de Euler.
gama de y sobre a gama x mais y. Né? Essa é a função beta de área. Ela tem uma representação integral, que é 2 vezes a integral de 0 a infinito dt t elevado a 2x menos 1 mais t ao quadrado elevado a menos x menos y. Certo? Antes da gente aplicar essa definição em cima, vamos ajeitar um pouquinho melhor a beta de Euler. Para isso a gente vai verificar isso aqui vale para real de x maior que 0, real de y maior que 0. Né? A gente faz uma reparametrização da beta fazendo o seguinte, definindo alfa igual a x mais y e beta igual a 2x menos 1. Tá certo? Então daqui você pode inverter x e y em termos de alfa e beta. Né? E você tira que o x é 1 mais beta sobre 2, o y é alfa menos 1 mais beta sobre 2. Certo? Bom, se eu chamei alfa é igual a x mais y e beta é igual a 2x menos 1, então a minha beta, né, de xy, ela se torna essa beta de alfa beta, tá certo? Dada por isso aqui, 2 integral de 0 a infinito dt t elevado a beta 1 mais t2 elevado a menos alfa. Certo? E só usar a fórmula que a gente tem para beta de xy, substituir o x e y como função de alfa e beta, você vê que a definição disso daqui é gama de mais beta sobre 2, gama de alfa menos 1 mais beta sobre 2, dividido por gama de x mais y, que vai ser alfa, né? Certo? Essa fórmula aqui, embora seja muito mais complicado o resultado final, mas ela está mais perto da integral que eu estou querendo calcular. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Integral, né? 0 a infinito dr r elevado a beta sobre r2 mais m2 de k0z elevado a alfa, né? Aqui você pode colocar m2 em evidência, tá certo? M2 não é função de R, então pode até sair da integral. M2 você bota em evidência, então você vai ter isso aqui, integral de 0 a infinito dr r elevado a beta M2, não vou escrever o argumento aqui, fica 1 mais R sobre N ao quadrado elevado a alfa. E N elevado a 2 alfa. Deixa eu retirar esse cara aqui. Certo? E aí está mais ou menos óbvio o que tem que ser feito. Você tem que dividir esse cara aqui por N.
Não é isso? Se você dividiu por n elevado a beta, você tem que multiplicar por n elevado a beta aqui. Certo? Mais uma vez, o seu dr tem que ser dr sobre n, para a sua integral ficar legal. Isso você precisa compensar colocando beta mais 1 aqui. Ok? E aí você pode chamar r sobre n de t, e aí você caiu exatamente na representação da função delta que você tinha. Então isso daqui é n, você pode dizer isso aqui, né? 1 sobre n, m2 elevado a alfa menos 1 mais delta sobre 2, certo? E aqui fica integral de 0 a infinito dt p elevado a delta 1 mais t2 elevado a alfa elevado a menos 1. Certo? O resultado a gente já sabe, né? A gente pode agora aplicar, vai dar 1/2 naquele negócio que está ali, né? 2 vezes essa integral que estava lá, é isso aqui. Né? Então isso aqui vai dar 1/2 sobre 2 n2 elevado a alfa menos 1 mais beta sobre 2, e aqui vem gama de 1 mais beta sobre 2, gama de alfa menos 1 mais beta sobre 2, sobre gama de alfa. Morreu a integral em R também, tá certo? Ou em outros termos. A integral em R foi expressa também em termos de funções gama. Né? Observa aqui que a gente ainda vai fazer isso, né? Mas o alfa, o beta, depende da dimensão. O alfa não. É 2, né, essencialmente, mas o beta depende da dimensão, d menos 2. Então, mais uma vez, né, a parte radial agora, do pedaço espacial, né, está nos dando algo que depende sim da dimensão, mas depende também de uma maneira que eu posso continuar analiticamente. Depende através de funções gama. Antes da gente prosseguir, né, vamos só fazer um balanço da estratégia. Muito mais importante que a conta é a estratégia aqui. Né? A gente usou a parametrização de Feynman, ela foi crucial para a gente chegar nessa forma da história. O que fez a parametrização de Feynman? Transformou um produto numa soma, mesmo que eu tivesse que tomar o quadrado dela depois. Né? Aí eu fiz mais uma mudança de variáveis banal, que é simplesmente para completar o quadrado dentro dessa soma. Né? Tendo feito isso, eu já caio numa integral que é esfericamente simétrica em d menos 1 dimensões. Tá certo? Isso significa que coordenadas esféricas são muito bem-vindas. Eu posso fazer a particular inteira e a particular me dá mais uma função analítica de d, a menos de polos. Tá certo? E sobra a parte radial. A parte radial já está, graças à parametrização de Feynman e a completar o quadrado, já está me induzindo uma função delta de Euler. Tá certo? Lembra que aqui é integral em dr, mas a gente ainda tem que
fazer uma integral em dk0. O tal do n2 depende de k0. E eu tenho 1 sobre n2 aqui, então eu ainda tenho um denominador para calcular aqui na história. Tá certo? Mas esse fator que está aqui, que é um fator dimensional, depende da dimensão, né? Já pode ser tirado da integral, direto, sem maiores problemas. Então foi feita a integral sobre dr e agora vamos partir para a integral em dk0, tá certo? Resultado intermediário aqui, vamos só colocar esse resultado intermediário, né? O nosso I de T está dando até o momento, né? 2 elevado a menos B menos 1, I elevado a menos B mais 1 sobre 2. Tudo isso dividido por gama D menos 1 sobre 2. Isso aqui é o que vinha da parte angular, né? Agora que vem da integral em dk0. Aqui eu ressubstituo alfa e beta em termos das coisas que eu conheço, né? Eu vou ter gama de D menos 1 sobre 2, gama de 2 menos D menos 1 sobre 2, dividido por gama de 2. Certo? E as integrais que faltam vão ser integral em dz de 0 a 1, né? Integral de menos infinito a infinito, dk0, 1 sobre 2, n2 de k0, né? Vou colocar quem é o n2 de k0. Vamos tirar esse 2 aqui também, e aí fica menos d, simplesmente. 2 elevado a menos d, né? E aqui vai ficar k0 ao quadrado mais lambda 2, que é uma função de z só. Isso tudo elevado, vou escrever de novo para sobrar espaço, k0 ao quadrado mais lambda 2 de z a 2 menos d menos 1 sobre 2. Essa é a integral em k0, que é a que está faltando. Você vê que é da mesma forma que a integral em R. Tá certo? Só que agora, se não me engano, beta é igual a 0. Né? Mas é a mesma forma de integral. Tá certo? Você usa essa fórmula agora para beta igual a 0 e para alfa, a mesma fórmula de cima, para alfa igual a 2 menos d menos 1 sobre 2. Tá certo? E aí o nosso I1 de T, né, assume essa forma final aqui. Vai ser 1/4 I sobre 2 elevado a d menos 1, I elevado a menos d sobre 2, gama de 2 menos d sobre 2. Certo? Observa que esse gama de d menos 1 sobre 2 cancela com esse, e vai ter um gama de 2 menos d menos 1 sobre 2 que vai cancelar com esse cara aqui. Tá certo também. Então o gama que vai sobrar é só esse gama que está aqui, no final. Vou aplicar essa fórmula de novo, mais uma vez. Né? Gama de 2 menos d sobre 2 e finalmente uma integral em dz de 0 a 1, que não tem problema nenhum com essa integral. Essa integral não tem problema nenhum, em princípio. Diria tipicamente que ela não tem problema nenhum para d igual a 4, por exemplo. D igual a 4, 4 sobre 2, 2 menos 2, 0. Então essa integral em d igual a 4 dá 1. Fora de d igual a 4, isso dá uma função de d aí, que vai se reduzir a 1 quando d for igual a 4, então você não precisa se preocupar muito com ela. Tá?
Onde tem problema é aqui. Só aqui. Certo? Mas mais importante de tudo, daqui a pouco a gente vai ver por que tem problema, né? Isso é uma função de D que pode ser continuada analiticamente para valores complexos de D, sem problema nenhum. Certo? O mérito todo da regularização dimensional foi observar, né? Bom, além de ter essa ideia maravilhosa, né, de usar a dimensão como parâmetro de regularização de uma integral, né, observar que sempre vai ser possível fazer isso. Sempre, todas as integrais de Feynman, isso é um statement altamente não trivial, né, mas que é possível mostrar. Todas as integrais de Feynman que você tiver na sua frente, você vai poder colocar uma forma cuja dependência em D pode ser continuada analiticamente para uma função inteira a menos de polos. Certo? Ou seja, aquele programa de pegar a dimensão e fazer ela tender a 4 pode ser feito. Aqui temos um exemplo, mas eu tentei nesse exemplo ressaltar as características mais gerais da conta, de modo que vocês tivessem uma ideia de como é que esse negócio anda, né, no caso mais geral. Né? Vamos ver essa divergência aqui rapidinho, antes da gente falar rapidamente também sobre as outras integrais, né? Também. Tem uma fórmula que vocês podem encontrar a prova dela no apêndice D do livro do Ryder, certo? Apêndice D do livro do Ryder, apêndice D do capítulo 9 do livro do Ryder. O capítulo 9 é o capítulo sobre renormalização. Lá a gente tem uma prova dessa fórmula que eu vou dar agora, que permite a gente enxergar rapidamente quais são os problemas da história. A função gama, né, de Euler, ela tem problemas para valores do argumento que sejam inteiros e negativos. Ali estão os problemas da função gama de Euler. Valores inteiros e negativos. Essa fórmula diz quais são esses problemas, ou seja, ela é uma espécie de expansão em série de Laurent da função gama perto dos polos. Não nos polos, mas perto dos polos. Então, vamos supor que você tem um N positivo, tá certo? Então, menos N é negativo, e menos N mais epsilon está perto, então, de um polo. Tá certo? Você pode provar, não é o nosso caso aqui, nós não vamos nos preocupar com isso. Isso daqui é menos 1 elevado a n sobre n fatorial 1 sobre epsilon mais psi1 de n mais 1 mais termos de ordem epsilon ou superiores. Certo? Esse psi1 de n mais 1 é um fator finito, né? Que é 1 mais 1 meio mais papapá mais 1 sobre n menos gama, certo? Mas dependendo do n, você vai fazer essa série evoluir até 1 sobre n, 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto mais 1 sobre n, né? E vai subtrair essa constante gama, que é a chamada constante de Euler-Mascheroni, que eu não me lembro quanto é. Profunda vergonha. 0,56, né? A constante de Euler-Mascheroni. Né? Então, isso aí é uma espécie de expansão da função gama perto do polo. Tá certo?
Se o epsilon for para zero, você vê que a função gama diverge. Certo? Olha o que acontece para d igual a 4 aqui. Né? 4 sobre 2, 2 menos 2, 0. Né? Isso tem algo errado. Divergir. Divergir, peraí. Só um minuto. A gente devia ter uma divergência logarítmica para unir um. Não está aparecendo aqui. Zero, 5, 7, 7, 2, 1, 5, 7. Constante de área masculina. 0, 5, 7. 0, 5, 7. Isso. O gama de zero tem problema também, graças a Deus. É que ele não está nessa fórmula aqui. Certo? O gama de zero não está nessa fórmula. Deixa eu ver um negócio aqui. Bateu uma suspeita. Não, o gama de 1 que a gente usou que era zero fatorial, né? O gama de zero, né? Ele também tem problema. E ele pode ser escrito gama de epsilon como sendo 1 sobre epsilon menos gama mais o apêndice. Tudo bem, não temos problema. Tinha uma divergência logarítmica, ela continua aí. De vez em quando as divergências logarítmicas não se sacaneiam. Você simplesmente regulariza a integral e a divergência logarítmica some na nossa frente. Então você vê, se você fizer d igual a 4, né, isso fica 2 menos 2 dá 0, gama de 0. Você tem uma divergência quando epsilon é igual a 0. Você vai com 1 sobre epsilon. Então você tem uma divergência aqui sim. Só que agora essa divergência está sob controle. Tá certo? Se você usar, se você chamar isso aqui de epsilon, por exemplo, se eu chamar epsilon d menos 4, simplesmente, o que você tem aqui é o gama de epsilon sobre 2. Menos epsilon sobre 2. Né? Vamos lá, vamos chamar de 4 menos 2. Epsilon sobre 2. Portanto, esse objeto é um objeto divergente quando d tende a 4 ou quando epsilon tende a 0. Né? A diferença, como eu disse, é que agora essa divergência está sob controle. A gente está podendo se aproximar
né, do momento em que D tem D igual a 4 sem chegar lá. E aí a gente analisa o que está acontecendo com a nossa teoria nessa situação. Se tiver algum remédio, a gente pode aplicar esse remédio. Se não tiver remédio, não dá para aplicar. Se tiver algum remédio, dá para aplicar. Então, esse é mais ou menos, né, o cenário, né, para a gente calcular o I1. Vamos dizer, essa conta aqui está no estágio satisfatório. Eu identifiquei com sucesso, né, a origem das divergências dessa integral. Eu parametrizei essas divergências. Agora eu sei como controlar essas divergências. Eu sei que elas existem, sei como é que é a cara delas. E se eu tiver que subtrair essas divergências, eu sei o que eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar alguma coisa que envolva tudo isso aqui, vezes um cara de ordem 1 sobre epsilon. Tá certo? Tem que dar um jeito de tirar um cara assim. Esse jeito existe lá na teoria de normalização. É outra história. Né? Eu vou ser super breve em relação às outras integrais. Né? Eu não vou ser tão detalhado assim, só colocar algumas coisas da estratégia mais geral. Tá? Se você pegar agora o I12, para calcular o I12, a gente vai precisar de uma outra fórmula para a parametrização de Feynman, que é a fórmula de 1 sobre A2B. Lembra que o I12 tem um fator de P menos K ao quadrado menos N2, vezes um fator 1 sobre K4, K2 ao quadrado. Né? Então, você vai chamar o A de K2, então você tem K4 e aqui o P menos K ao quadrado menos N2. Né? Isso aqui o truque, né, é entender que isso aqui pode ser escrito como menos DDA de 1 sobre AB. Né? É muita sacanagem que esse pessoal inventa. Né? E isso é menos DDA da parametrização de Feynman anterior. Né? Integral de 0 a 1 dz de AZ mais B menos Z ao quadrado. Portanto, isso aqui dá integral de 0 a 1, 2z dz sobre AZ mais B, 1 menos Z ao cubo. Olha só, de novo, um produto foi transformado numa soma. O argumento que está embaixo aqui na soma é exatamente o mesmo argumento que estava lá. A diferença é que a potência agora é 3. Aqui eu tenho um fator de Z a mais dentro dessa história, mas o fator de Z está esperando lá para ser considerado no final da conta. Então ele não vai influenciar na conta que vai me dar a dependência singular na dimensão. Tá certo? Então você pode voltar a fazer aquelas mesmas coisas de novo, coloca isso lá, completa o quadrado, né? Parará, você tem uma integral angular que você pode fazer, como antes, que o integrando é simétrico, né? Por rotações, né? E você encontra o seu I12 de P. I12 começa integral de 0 a 1, 2z dz, integral de dk sobre 2 sobre AB, 1 sobre K2, 1 da 2, dz, ao cubo, né? I12 de P. Esse cara vai ser feito da mesma maneira que a gente fez antes, usando função beta, usando as coisas todas. Né? O resultado dele, não vou entrar em detalhes, vou só colocar o resultado aqui no final. Isso é uma coisa assim, menos 1/8
I sobre 2 elevado a T menos 1, I elevado a T sobre 2, normalmente um gama, 3 menos D sobre 2, integral 0 a 1, Z, T2Z menos 2, menos Z, elevado a D sobre 2 menos 3, DZ. Essa não tem problema de divergência, né? Então você faz D igual a 4, fica 4 sobre 2, 2, 3 menos 2, 1, o gama de 1. Então essa é uma função regular, né? Mas quando a gente analisou o gama, o I 1, 2, a gente já tinha notado que ela era superficialmente convergente. O comportamento do integrando levava uma coisa finita no final, né? E para calcular os outros, aí você usa uma parametrização de Feynman generalizada, e uma coisa assim, I sobre A elevado a E elevado a S, gama de R menos S, sobre gama de R, gama de S, integral de 0 a 1, dz, z elevado a R menos 1, menos z elevado a S menos 1, sobre AZ, menos z elevado a R mais S. Isso se você tiver que calcular uma integral que seja um IRS, né? Generalizado. Aí, essa conta vai te dar, mais uma vez, uma dependência em termos de funções gama, etc. e tal, né? Vezes uma integral em DZ, que isso não tem problema nenhum. E você apela para o seguinte, você calcula, né, a derivada do IRS em relação a PMI. O IRS é uma função do PMI, né? Não é isso? Você pode calcular uma derivada em relação a PMI desse cara. Como você pode reparar lá do início, né, você tem o fator P menos K no denominador. Se você calcular a derivada em relação a PMI, você vai aumentar a potência do denominador, né? E você vai ter um fator proporcional a KMI no numerador. Tá certo? Então, calcular essa derivada do IRS em relação a PMI, né, você pode mostrar que te dá isso aqui, dá menos 2S PMI de RS mais 1 mais PMI de RS mais 1. Tá? Então vocês já estão vendo que a história aqui vai andar por meio de uma relação de recorrência, né? Esse cara aqui, dois deles eram os caras que a gente estava interessados, né? Então você isola esse cara dentro dessa relação, você vai ter isso aqui, ó. O IMI de S mais 1 é menos 1 sobre 2S de RS em relação a PMI menos PMI e S mais 1. Então, com isso aqui, dá para a gente calcular o I11 Mi, e com o auxílio do I11 Mi, você pode calcular o I22 e o I12 Mi. Né? Observa o seguinte, né? Se eu fizer S igual a 0, parece que tem um problema aqui, né? Nesse local. Só que esse cara aqui, DIRS, DPMI, para S igual a 0, dá 0.
Porque você está zerando justamente o cara que tem a dependência em PNI. Tá certo? Então, esse termo não existe. Portanto, você pode tomar, quando você faz S igual a zero, isso daqui não existe, não contribui com a singularidade para essa expressão. Então,